Trump quer o ouro brasileiro na Amazônia. É inegável que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais. E entre todas as riquezas que possuímos, petróleo, água doce, terras férteis, há uma que sempre foi objeto de cobiça de impérios: o ouro. O Brasil está sentado sobre toneladas e toneladas de ouro puro, espalhadas pelas profundezas da Amazônia, nas montanhas do Pará, nas bacias sedimentares da Serra Pelada, nos garimpos perdidos da floresta. E os Estados Unidos sabem disso, estudam isso, mapeiam isso, não como amigos, mas como caçadores de riqueza, disfarçados de defensores do meio ambiente, da democracia e da estabilidade regional. Mas hoje nós vamos revelar o que ninguém mais teve coragem de dizer. O interesse americano na Amazônia nunca foi por árvores, foi sempre por riqueza. E agora, o alvo é o nosso ouro. O governo dos Estados Unidos mantém há décadas um sistema de vigilância por satélite sobre o território brasileiro. Oficialmente, dizem que é para monitorar o desmatamento, mas a verdade é outra. Há documentos técnicos, inclusive de órgãos como o USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, que colocam o ouro da Amazônia entre as prioridades estratégicas do Pentágono. Trump, mesmo fora do cargo por um tempo, já havia recebido relatórios da CIA afirmando que o controle das reservas de ouro da América Latina seria uma das únicas formas de sustentar o dólar em tempos de guerra comercial com a China. E é exatamente por isso que ele voltou ao poder agora com outra abordagem. Se o Brasil não entregar o ouro por bem, os Estados Unidos vão arrumar uma desculpa para entrar por mal. Pode ser sob pretexto de crise humanitária, instabilidade política, narcotráfico ou segurança ambiental. O discurso muda, mas a ambição é a mesma: saquear o que não lhes pertence. Agora, imagine o contrário. Se fosse a Rússia se posicionando com bases militares perto da fronteira com a Venezuela, com navios circulando no Caribe e aviões espionando garimpos ilegais em países vizinhos, o que a OTAN faria? Seria um escândalo internacional, com ameaças de sanção, bloqueio aéreo e convocação urgente no Conselho de Segurança da ONU. Mas quando os Estados Unidos fazem o mesmo, é chamado de cooperação estratégica. É por isso que essa narrativa precisa ser exposta. O Brasil não pode mais fingir que está tudo bem quando satélites estrangeiros escaneiam nosso subsolo à procura de ouro, enquanto ONGs financiadas por Washington tentam impedir o país de explorar legalmente as próprias riquezas. Pior ainda, as regiões mais ricas em ouro na Amazônia são justamente aquelas onde o discurso internacional prega que ninguém deve tocar. Regiões como a do Tapajós, onde há uma das maiores concentrações de ouro não explorado do mundo, estão sendo internacionalizadas no discurso, como se o Brasil fosse incapaz de gerir a própria floresta. Mas quando os Estados Unidos dizem isso, o que estão realmente querendo dizer é: vamos tornar essas áreas neutras para podermos explorá-las sem pedir permissão. E isso não é teoria da conspiração. É parte de uma lógica imperialista histórica que sempre tratou o Sul global como colônia e seus recursos como prêmio de guerra. É por isso que o discurso ambientalista de Washington precisa ser examinado com lupa. Eles dizem se preocupar com o meio ambiente, mas foram os primeiros a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Dizem proteger a democracia, mas apoiam golpes e intervenções em países ricos em recursos naturais. Dizem amar a liberdade, mas bloqueiam economias inteiras quando essas economias resolvem explorar suas riquezas sem a tutela do dólar. O caso do ouro brasileiro é apenas a nova etapa de um velho projeto: manter o Brasil eternamente submisso, eternamente dependente, eternamente impedido de transformar sua riqueza em soberania. Agora vem a pergunta que precisa ser feita: por que o Brasil ainda exporta ouro em toneladas, a preços irrisórios, para bancos estrangeiros e países que depois revendem o mesmo ouro com selo de pureza refinada e valor multiplicado? Por que as maiores reservas ainda estão nas mãos de multinacionais? Por que o Banco Central ainda é pressionado a manter parte das reservas do país em ouro custodiado, fora do país? Porque é assim que se mantém uma nação rica, mas subjugada, com leis ambientais criadas para parecerem nobres, mas que na prática funcionam como cercas invisíveis para impedir o Brasil de prosperar. Enquanto isso, Trump vai à televisão dizer que o Brasil está virando uma terra sem dono e que os Estados Unidos precisam liderar a proteção da Amazônia.
proteção ou pilhagem autorizada. Trump não é ingênuo. Ele sabe que o mundo está mudando. Sabe que a hegemonia americana está ameaçada. E por isso seus olhos não estão apenas em conflitos armados. Estão nos recursos estratégicos que podem garantir a sobrevivência do Império Americano. E entre todos esses recursos, o ouro brasileiro é o mais cobiçado. O ouro da Amazônia é mais do que uma riqueza mineral. Ele é, hoje, a arma mais silenciosa e mais perigosa que o Brasil possui contra a hegemonia do dólar. Porque enquanto o mundo inteiro começa a buscar alternativas à moeda americana, o ouro volta a ser aquilo que sempre foi: padrão de valor, reserva de soberania e escudo contra sanções. E os Estados Unidos sabem disso. É por isso que Trump está tão interessado. O plano é claro: se o Brasil transformar sua reserva de ouro em instrumento geopolítico, o império desaba. Por isso, Washington não quer apenas o ouro físico. Quer o controle da narrativa, quer o controle da extração, quer o controle da distribuição. E isso só é possível se o Brasil continuar preso a acordos desfavoráveis, a regulações ambientais impostas de fora e a um complexo de inferioridade diplomática que impede o país de agir como potência. Mas isso começou a mudar. Desde que Lula assumiu novamente, o discurso oficial em Brasília é outro. O Brasil não aceita mais ser tratado como fornecedor passivo de matéria-prima. O governo já iniciou conversas com países africanos, asiáticos e árabes para uma nova política de valorização do ouro. Não apenas como bem de exportação, mas como pilar de uma nova economia independente do sistema financeiro ocidental. Isso é revolucionário, é perigoso, e é justamente isso que está provocando reações nervosas em Washington. Fontes internas relatam que o Departamento de Estado dos Estados Unidos vê a política mineral do governo brasileiro como ameaça de médio prazo à segurança econômica americana. Eles estão preocupados, porque se o Brasil dominar sua própria cadeia de ouro, da extração à refinação, da estocagem à comercialização soberana, o país terá, enfim, poder real de dissuasão. É por isso que os movimentos mais recentes dos Estados Unidos na América Latina merecem atenção. A presença crescente de militares americanos na Colômbia, a reativação da Quarta Frota no Atlântico Sul, a pressão sobre o Peru, o assédio sobre a Guiana, tudo isso faz parte de um cinturão de contenção para isolar o Brasil. E você acha coincidência que essas regiões estejam próximas dos pontos mais sensíveis da Amazônia brasileira? Claro que não. O ouro está no centro de tudo. É o novo pré-sal da guerra geopolítica. Só que, desta vez, os inimigos são mais sutis. Em vez de tanques, usam diplomatas. Em vez de armas, usam ONGs e jornais. Em vez de declarar guerra, promovem cercos financeiros, chantagens políticas, sabotagens narrativas. O que está em jogo é a soberania. E o povo brasileiro precisa entender o seguinte: não se trata de proteger ou não o meio ambiente. Se trata de quem vai controlar esse meio ambiente. Se é o Brasil ou se são potências estrangeiras travestidas de protetores globais. E aqui entra Lula, porque foi ele o primeiro presidente brasileiro a levantar o tema do ouro em uma reunião internacional recente, sem rodeios, sem pedir licença. Disse com todas as letras que o Brasil não aceitará mais nenhuma tentativa de transformar nossas riquezas em patrimônio neutro da humanidade. Foi um tapa na cara do velho colonialismo. E Trump ouviu e respondeu com desprezo. Mas por dentro, sentiu o golpe. Porque enquanto Trump reforça suas bases militares, Lula reforça sua base diplomática. Enquanto os Estados Unidos ameaçam com tarifas, o Brasil responde com acordos diretos, fora do dólar. Enquanto Washington tenta isolar a Amazônia, Lula aproxima os países que foram historicamente excluídos. Os que também sofreram exploração, que também têm ouro, que também têm floresta, que também querem soberania. É a união das vozes abafadas que pode virar um rugido contra o império. E o ouro é o símbolo disso. Porque diferente do petróleo, que depende de refinarias, do gás, que depende de dutos, o ouro pode ser guardado, escondido, estocado, trocado diretamente entre nações soberanas. E isso assusta o sistema bancário ocidental. Porque não há como rastrear, não há como congelar, não há como bloquear com sanções. O ouro escapa das mãos do império. E por isso querem tanto o nosso. Mas agora é tarde.
porque o Brasil já entendeu que não pode mais exportar